Você sabia que um dia Pedro e João negaram esmolas para um aleijado? Fica comigo nesse vídeo até o final, que essa história com certeza vai te deixar impressionado. Eu sou o Pastor Tiago e esse é o canal Jesus e Ponto. Se você quiser ler essa história em casa, ela está em Atos 3 e ela começa falando sobre um aleijado que todos os dias era carregado até a porta do templo para pedir esmola. Esse aleijado, mesmo indo todos os dias para a porta do templo, não podia participar do culto, porque por ser aleijado ele era considerado impuro. Apenas pessoas com saúde aparentemente perfeita poderiam participar da vida em comunidade. É muito provável que esse aleijado escolhesse ficar na porta do templo por ser um lugar onde pessoas piedosas passavam e possivelmente ele usava isso até como uma estratégia para conseguir arrecadar mais dinheiro. E além dele, nessa história, nós também encontramos dois outros personagens cheios do Espírito Santo, o apóstolo Pedro e o apóstolo João, que por volta das 3 horas da tarde entraram no templo para um período de oração. É engraçado a gente parar para pensar que esse aleijado estava em um lugar de entrega, mas ele ia para pedir. E o pior é que além de pedir, ele pedia algo muito raso. E a palavra fala que esse aleijado olha para Pedro e João e pede esmola. Essa pergunta me faz refletir. Será que aquilo que nós estamos pedindo é o que realmente precisamos? Será que os nossos pedidos estão de acordo com aquilo que o Senhor tem preparado para a nossa vida? É interessante que o comum é nós pedirmos para o Senhor se incluir nos nossos planos, mas raramente nós questionamos quais são os planos de Deus para nos adaptarmos a eles. Se aquele homem soubesse quem eram os homens que estavam diante dele e o que eles carregavam no seu coração, certamente ele teria feito um pedido diferente. Pedro e João olham para esse aleijado e Pedro responde para ele: olhe bem para nós. E o homem fica olhando para Pedro, atento, esperando receber uma esmola. É como se Pedro dissesse para ele: olha bem para quem eu sou e reflete no pedido que você está me fazendo. Os nossos pequenos desejos geralmente têm nos impedido de ver a vontade do Senhor para nossa vida. Quantas vezes Deus tentou te entregar algo grande e você aparentemente encontrou um atalho mais prático? Será que tem algo pequeno que você tem tentado conquistar como sendo o seu maior objetivo que esteja te atrapalhando no relacionamento com Deus? E a verdade é que a solução está sempre diante dos nossos olhos, mas nem sempre nós temos maturidade e discernimento para enxergar o que o Senhor tem preparado. E esse é o momento que Pedro e João negam esmolas para esse homem. Pedro olha para ele e diz: eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, o Nazareno, levanta e anda. E a palavra fala que Pedro ajuda esse homem a levantar e as suas pernas se firmam e naquele momento ele recebe a cura que tanto precisava. Pedro, cheio do Espírito Santo, entrega muito além do que aquele homem tinha pedido. E isso nos prova o quanto o nosso coração é enganoso e pede aquilo que não precisamos. Mas a boa notícia é que o Senhor conhece a tua necessidade. E eu quero fazer um desabafo aqui contigo. Existe um conselho no mundo que eu odeio. As pessoas vivem dizendo umas às outras: siga o seu coração. E esse texto é uma prova de que nós não sabemos pedir o que realmente precisamos. E a Bíblia já tinha nos alertado, nos dizendo que o nosso coração é enganoso. Essa história é mais uma das provas de que pedimos e não recebemos porque pedimos mal. E lendo tudo isso, eu começo a me perguntar o porquê que Pedro não deu simplesmente o que aquele homem pediu. E a resposta que Deus me dá é surpreendente. Alguém cheio da presença de Deus é incapaz de entregar algo superficial. Nós não sabemos o que é bom para nós. E antes de continuar essa história, eu já quero pedir para você se inscrever aqui no canal e deixar um like, porque isso vai fazer com que o vídeo apareça para mais pessoas e essa sua atitude simples pode literalmente salvar a vida de alguém. Continuando, talvez você esteja hoje se questionando por que tanta demora para receber um determinado milagre. Mas a verdade é que Deus atrasa algumas bênçãos para te curar por completo. Nós temos pedido esmola para quem quer entregar a cura. E o pior é que na maioria das vezes nós temos dificuldade de enxergar a cura como o começo de algo grandioso. E nós pedimos a cura física para quem quer salvar a nossa alma. Eu não estou dizendo com isso que Deus não pode curar. Ele pode e Ele cura. Só que existe algo muito além disso. Além de qualquer milagre passageiro que você pode receber hoje e se esquecer amanhã, o
o Senhor quer salvar a nossa alma do peso do pecado. E é por isso que Ele envia o Filho dele, para morrer pelo perdão dos nossos pecados. E esse aleijado entendeu isso de uma forma muito clara. Tanto é que no versículo 8 de Atos 3, a palavra fala que quando esse homem levanta, ele imediatamente passa a seguir Pedro e João e entra no templo. Presta bem atenção nisso que acabou de acontecer. Pela primeira vez ele entra no templo e não é para pedir algo, é para entregar. E a verdade é que a nossa entrega só começa quando os nossos desejos pessoais acabam. Eu costumo dizer que nós não vamos a um culto para receber nada do Senhor, porque Ele já entregou o seu Filho pelo perdão dos nossos pecados. Nós vamos muito mais por uma questão de entrega, reconhecendo que Deus já nos entregou um perdão que nós não merecíamos, para que nós fôssemos reconciliados com Ele. E a palavra de Deus é totalmente sobre isso. É sobre um Deus que vem até o homem para perdoar os pecados da humanidade. E esse aleijado havia recebido esse presente tão precioso. E é por isso que ele entra no templo para agradecer. E quem observa ele tomando essa atitude, segue ele e vai junto para dentro do templo, porque todos conheciam ele como o aleijado que era levado ao templo para pedir esmola. É muito engraçado que o texto dá alguns detalhes, e um dos detalhes desse texto está lá no versículo 14, que fala que onde Pedro e João iam, esse homem ia atrás. O homem não conseguia se desvencilhar deles porque tinha recebido algo precioso. Ele seguia quem apresentou a cura porque viu a cura como um bom começo. A cura nunca deve ser o nosso objetivo final, mas ela aponta para Cristo, que resolve todos os nossos problemas. E agora, além de ser curado, esse homem atraía outras pessoas à adoração no templo. E é agora que essa história começa a ficar emocionante. Aqui Pedro aproveita toda a atenção do povo, que está olhando para aquele antes aleijado que agora é curado, e Pedro começa a pregar o evangelho. E aqui nós percebemos claramente por que Deus curou esse homem. O evangelho precisava ser pregado e a cura serviu como uma ponte. E a partir dessa pregação, a Bíblia fala que Pedro acumula 5.000 convertidos na conta. 5.000 pessoas se entregaram ao Senhor por conta daquela cura. E eu quero te dar 4 lições bem práticas e rápidas que esse texto nos ensina. A primeira delas é que eles só fizeram isso por estarem cheios do Espírito Santo. Segunda lição: se inclua na vontade de Deus, ao invés de se preocupar com Ele entrar dentro de cada plano que você cria. Geralmente não, né? Sempre a vontade dele é melhor. Terceira lição, e talvez a que mais mexa comigo: não dê às pessoas o que elas pedem, dê a elas o que elas necessitam. Talvez se aquele aleijado tivesse me encontrado e pedido uma moeda, eu teria dado uma moeda para ele e ido embora. No máximo, talvez eu teria feito uma oração. Mas a verdade é que aqueles homens, cheios do Espírito Santo, entregaram infinitamente além do que ele havia pedido ou pensado, provando que o Senhor conhece a nossa necessidade e que nós devemos ser um canal para abençoar a vida de quem está ao nosso redor. E com isso eu vou para a última lição. E a quarta lição é que o necessário para a salvação já está diante de você. Pare de procurar qualquer outro recurso. Se você hoje precisa de uma saída, saiba que Jesus é a resposta para tudo que você precisa. Um dia eu tive a oportunidade de me entregar a esse Deus. E no meu quarto, de joelhos, eu fiz uma oração que mudou a minha vida por completo. Eu pedi perdão pelos meus pecados, me arrependi da forma que eu vivia e pedi para Deus me dar um coração novo. E eu acreditei do fundo do coração que Jesus é realmente o Filho de Deus que morreu para perdoar os meus pecados. Faça essa oração hoje. Peça para o Senhor mudar o seu caminho, transformar a sua vida e mudar o seu coração. Com certeza você não será mais a mesma pessoa. Que Deus te abençoe e te vejo no próximo vídeo.